Não queria falar nada, não. Mas dale Fernando Diniz neles. Falei até errado. Dinizismo neles. Simplesmente o Corinthians ganhou. Ó. 2-0 lá no Platense, tá ligado? O Corinthians estava 9 jogos sem ganhar. Eu sei que o conteúdo aqui não é futebol, mas... Receba. Seguinte. Hoje teremos um vídeo aqui sobre o nosso queridíssimo Terrorizando. Opa, desculpe. Sobre os finais de Pop Playtime capítulo 5. E ele vai explicar pra gente aqui. Eu fiz a thumb e falaram que a thumb caiu de qualidade. Na verdade, meu primo falou que a thumb caiu de qualidade. Desculpa. Porque a thumb da Lily Love Breaks, cara, no vídeo passado eu vou tentar manter o mesmo nível. Me perdoa. Desculpa, eu errei, todo mundo erra. Tá ligado? Mas, tá ligado? Falando agora do vídeo, pô, o Terrorizando é brabo, nós vamos reagir mais de um vídeo dele, como de costume. Aí amanhã eu tava pensando em lançar um vídeo de música. Um vídeo, sei lá, de rap de música. Eu vou ver o cara que eu não trouxe ainda, ou que eu faz tempo que eu não trago. Eu acho que eu vou trazer do MH Rap. Mais 3 musiquinhas do MH. Aí domingo eu posso trazer, sei lá, as músicas do Nova Trupe que pediram semana passada pra me trazer músicas do Nova Trupe. Num dia que não ia ter vídeo, no domingo. Então eu vou trazer vídeo do Nova Trupe, tá ligado? Aí vai passar essa semana aí que vai vir. Depois eu vou fazer a semana do Félix, tá confirmado, tá? Já vou deixar bem claro pra vocês. Semana do Félix, depois do dia 13, que vai começar o cronograma. A partir do dia 13 até o dia 18, que vai ter os vídeos. Aí depois disso vai ser semana do Félix. Então fiquem ligados, porque semana do Félix vai vir a vapor. Por conta da semana de Pop Playtime, tá ligado? Que ele fez vídeo de Pop Playtime. Então eu vou trazer todos os vídeos de Pop Playtime, até as parte 2, parte 3 que ele fez. Do Core, do Jazz Ghost, do Terrorizando, que ainda não terminei, tá ligado? A última que nós assistimos foi do próprio Jazz Ghost. Então eu quero terminar tudo isso pra ficar mais tranquilo. E eu vou criar uma playlist aqui no YouTube sobre todas as partes de Pop Playtime. Pop Parte 5. Pop Playtime 5, não tem Pop Playtime Parte 5. Pop Playtime capítulo 5, eu vou fazer uma playlist pra vocês ficarem atentos. Pra vocês verem também, tá ligado? Pra vocês, porque é muito bom os vídeos do Félix, principalmente Pop Playtime 5. O meme da Grace gemendo é o melhor meme até agora, mano. Um dos melhores. Teve vários memes da Lily Love Breaks, do próprio Protótipo, do Gilbert, tá ligado? Mas do da Grace, mano, simplesmente absurdo. Então é isso, mano. Bora pro vídeo, então. Deixa o like, se inscreva-se. O Félix não é o foco do vídeo, mas o Félix é tão legal, tão bonitão, que tem que ser o foco. Igual, né? Tá ligado? Então é isso. Deixa o like, se inscreva-se. Bora pro vídeo que eu já enrolei demais. Receba nós, tio. Seguinte. Só recapitulando aqui. Vai ter a semana aí, do dia 13 ao dia 18. E depois teremos a semana do Félix. Tá ligado? Se eu não me engano, vai ser a primeira semana do Félix desse ano. Eu não sei. Tô enganado, sei lá. Depois eu olho os cronogramas desse ano, porque eu tô perdido. Então, todos os finais explicados de Pop 5. O vídeo tem 31 minutos. O vídeo vai dar mais ou menos uns 50 minutos aí. Tá ligado? Então é isso, bora pro vídeo. O que realmente aconteceu no final de Pop Playtime 5? Muita gente ficou com dúvida no final de Pop Playtime 5, porque assim como os outros capítulos da franquia, o capítulo 5 também deixa muita coisa aberta ao final, muita coisa para livre interpretação, tá? Principalmente no capítulo 4, né? Porque quando nós vemos o Huggy Wuggy, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo o Huggy Wuggy, porque eu não fica assim, mas a primeira coisa que eu pergunto é como é que o Huggy Wuggy tá ali? Tá ligado? Como que ele chegou até ali? E segundamente, se a Kissimmee estava morta, se a Pop iria morrer no capítulo 5. Então, várias perguntas que eu fiz, tá ligado? Foram respondidas no capítulo 5. Que a Pop não morreu, que a Kissimmee supostamente morreu no capítulo 5, só que ela estava viva, então ela não morreu, tá ligado? Muita gente se questionava sobre a aparência do Protótipo, ele aparecer sim, mais pro capítulo 6, tá ligado? Ninguém esperava que ele ia aparecer por inteiro no capítulo 5. Eu não esperava que ele ia aparecer no capítulo 5. Por inteiro. Eu não esperava por isso.
A gente me pediu para fazer um vídeo explicando e mostrando quais as portas que se abrem para Pop Playtime capítulo 6, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E não é só coisa da minha cabeça, tiveram coisas aqui que foram realmente confirmadas pela equipe da Mob Entertainment, inclusive um dos pontos mais polêmicos de discussão que se originou ao final de Pop Playtime capítulo 5, beleza? Então vamos lá, é importante a gente saber que o final de Pop Playtime 5, na verdade, tem 4 pontos muito importantes e icônicos que precisam de uma explicação e que provavelmente a gente só vai ter a resolução em Pop Playtime capítulo 6. O primeiro é sobre Huggy Wuggy e Kissy Missy. Eu fiz um vídeo inteiro dedicado a Huggy Wuggy e Kissy Missy, tá? Se eu não me engano, eu lancei ontem no canal, vou deixar na descrição e na tela final para você acompanhar. Então aqui eu vou falar só um resumo, porque muita gente se pergunta, e aí, Huggy Wuggy e Kissy Missy estão mortos, estão vivos, o que aconteceu? Pra mim, a Kissy Missy morreu e o Huggy Wuggy tá vivo. Pelo que o jogo mostra. Porque quando o protótipo enfinca a mão na Kissy Missy, o Huggy Wuggy se mexe. Então dá pra entender que ele tá vivo. Tá ligado? Já a Kissy Missy deve ter ido dessa pra melhor. Bom, o jogo mostra pra gente o Huggy Wuggy se mexendo após ele ter sido empalado, tá? Quando a Kissy Missy é atacada, o Huggy Wuggy ainda está se mexendo e após disso a Kissy Missy para de se mexer totalmente. Com essa ideia, parece que o jogo quer mostrar pra gente que o Huggy Wuggy está vivo, pelo menos, tá? E a Kissy Missy morreu. Acontece que a gente tá falando de Pop Playtime e, na verdade, o protótipo está utilizando corpos para o experimento que ele quer fazer, né? Que é atingir a sua própria imortalidade. Então a gente não tem definido o que vai acontecer com Huggy Wuggy e Kissy Missy, mas pelo andar do jogo, os corpos deles vão ser resgatados pelo 1006 e serem utilizados em algum tipo de experimento. O que eu quero dizer é que mesmo que eles de fato morram e realmente percam a vida naquele momento, isso pouco significa para uma franquia de jogos que explora justamente a ressurreição, tá? Na minha visão, eu falei isso no vídeo de ontem, recomendo que você assista. A ressurreição começa desde o princípio Elliot Ludwig, que ele tenta ressuscitar um rato através do gás de papoula. Tá ligado? Que no começo o gás de papoula era visto como algo para trazer algo à vida. Só que agora, além de ser isso, o gás da papoula também traz a imortalidade. Entendeu? O protótipo está, como eu posso dizer melhor, ele está explorando o outro lado da papoula. Tá ligado? E sabemos que o protótipo é imortal. Então se dá uma cortada nele, aquela gosma que ele tem no corpo dele vai se regenerar. Tá ligado? Então simplesmente não tem como, não sei como nós vamos matar ele no capítulo 6. É uma pergunta que nós só vai descobrir no capítulo 6. E se não tiver o Pop Playtime 7? E se tiver o Pop Playtime 7, vai ficar mais difícil ainda. Porque pra mim, tinha que acabar no 6. O ex-diretor de Pop Playtime falou que o Pop Playtime ia acabar no 5. Tá ligado? Pra mim seria ótimo acabar no 5. Entendeu? Não sei o que eles vão explorar. Nós não sabemos ainda. Pode ter o Play Park, tá ligado? Mas eu não sei qual vai ser o rumo de Pop Playtime, tá ligado? Não sei se vai ter só protótipo, Huggy Wuggy, a volta da Lily. Nós não sabemos. Provavelmente vai ter um vilão novo, personagens novos. Todo capítulo, desde o primeiro ao quinto, teve personagens novos. Vamos ver se no capítulo 6 vamos ter. Eu acho que vai ter poucos personagens. Tá ligado? Poucos personagens. Porque se nós formos mais a fundo, eu não sei se vai ter personagem novo bem nas profundezas. Pode ter. Tá ligado? Só que é estranho porque, tipo, o Yarnab, o Doe, nós nunca ouvimos falar deles lá em cima, cara. Que isso eu achei bem estranho. Por que eu achei estranho? Porque, cara, são querendo ou não, Bigger Borders. Tá ligado? O Doe foi mais pro lado da Pop. Tá ligado? Mas e o Yarnab? O Yarnab não foi citado lá em cima, mano. Como a Lily of Braids não foi citado lá em cima. O Chun Chompix não foi citado lá em cima. Na verdade, o Chun Chompix era mais pros laboratórios, né? Ele ficava com as crianças que iam pra lá. Mas tem até uma fita da Megan, se eu não me engano, e da querida Grace.
que tá tudo bonitinho, mas um resumo aqui pra vocês. O Huggy Wuggy está vivo, a Kiss-Miss vai morrer ou já está morta, e isso vai ser um estopim pro Huggy Wuggy ser o nosso aliado e se vingar do protótipo. Afinal, a gente já viu que a relação do Huggy Wuggy com o protótipo foi cortada por algum motivo. O protótipo até mesmo diz que vai mandar caçadores atrás do Huggy Wuggy, e a gente não sabe exatamente o motivo, mas parece que o protótipo perdeu o controle sobre o Huggy Wuggy e quer caçá-lo, tá? Então eu acho que já finalizou essa parte de aliança entre o Huggy Wuggy e o protótipo e só precisa de um estopinzinho pro Huggy Wuggy ficar o nosso aliado, e eu acho que esse estopim é a morte da Kiss-Miss. Teorias, não tem nenhuma evidência prática disso aí, tá? Coloquei algumas ideias pra vocês, mas no vídeo de ontem já tá tudo explicadinho, tá? Inclusive, no momento em que a gente troca de cena, né, que eles morrem e a gente fica lá na parte do trem, nos trilhos de trem, se a gente olhar pro lado, quando o protótipo está olhando pra gente vê o corpo do Huggy Wuggy e da Kiss-Miss inertes ao chão, mas não dá tempo do protótipo pegar o corpo deles, né, porque já se inicia a perseguição. Isso daria a entender que eles tiveram um tempo para se esconder caso estejam vivos, ou se estivessem mortos mesmo, o protótipo teria voltado naquela estação de trem, pegado o corpo deles e fazer experimentos ou sei lá o que, né? Porque são dois lugares diferentes. A gente pega uma estação de trem e durante toda a perseguição do protótipo a gente vai para outra estação de trem. São dois lugares diferentes. Então, se eles estiverem vivos, tem um tempo para eles se levantarem e irem embora. Vale ressaltar, a gente vai falar nesse vídeo aqui, que os experimentos têm algo dentro deles chamado mistura de gel de papoula que acelera o crescimento tecidual, o tecido do corpo, tá? E a regeneração celular também. Então, por isso que é bem provável que eles não tenham morrido de fato, mas tudo fica aberto à interpretação, beleza? Agora, a gente tem um ponto aqui que realmente é bem polêmico. Ao final desse capítulo, a gente tem um momento em que somos jogados no gel de papoula, né? Essa mistura de gel de papoula que fica num barril gigante, né? E muita gente se perguntou quem que foi jogado ali, porque o player ele acabou sendo empalado e a gente tem essa cena, e muitos acreditam que foi a Pop que foi jogada, tá? E se você perceber no decorrer da gameplay, faz sentido isso. Como eu disse pra vocês, esse gel de papoula, ele é para regeneração celular e o crescimento tecidual, ou seja, vai curar a pessoa que estiver nesse gel, beleza? E a Pop foi quebrada no meio do capítulo, lá na casa da Lily Lovebraids. Inclusive acontece um negócio engraçado, porque quando o 1006 pega a Pop pela cabeça, ele aperta tanto que ela acaba quebrando. Mas quando ela quebra, o próprio 1006 faz chega um pouquinho pra trás assim, tipo, caramba, não era o que eu queria. Ele também se... Na verdade, ele nunca queria fazer isso com a Pop, né? É porque ele sempre quer ela. Porque ele tem medo de ficar sozinho. Em vídeos passados, nós já retratamos questionamento Pop e protótipo. Só que o que o protótipo fala até na música do Iron é retratada nisso. Eu posso te consertar. Entendeu? Então faz sentido ser a Pop. Então, pra ele consertar ela, ele joga ela no gás. No gás não, na gosma de papoula, no gel de papoula. E ela se regenera, ela se conserta. Então ele automaticamente conserta ela. Faz muito sentido ser ela. Porque o protótipo empala a gente. Provavelmente ele deixa a gente no chão, pega a Pop e joga no gel. E eu não sei o que acontece mais. Porque o jogo não mostra. Surpreende quando a Pop é quebrada, tá? Alguns até colocaram isso aí como teoria de que, tá vendo? Essa não é a Pop verdadeira. A Pop verdadeira não teria sido quebrada e tudo mais. Mas isso aí são outras teorias. Pra mim era a Pop, sim. Cara, na verdade... Se fosse, eu acho que outro modelo igual a Pop, quebraria também. Porque a Pop é de porcelana. Entendeu? É uma boneca extremamente antiga. Porque se comparar com a Lily, que a Lily é uma boneca mais moderna, pra substituir a Pop, pô, a Lily Lovebraids não quebra daquele jeito, mano. Não ia quebrar daquele jeito. Se o protótipo faz a mesma coisa que ele fez com a Pop, ela não ia quebrar. Porque ela é de plástico. Ela não ia quebrar. Entendeu? Então você percebe. Então, pô, sim, a Pop ia quebrar, mano. A Pop é de porcelana. A Pop em si já é uma boneca bem antiga, né? Eu acho que foi criada em 50. A fábrica foi criada em 30. Aí o primeiro brinquedo a ser lançado foi a Pop em 50. A Pop é tão antiga, pra vocês terem uma ideia, que além de ela estar vivendo com os dinossauros, tinha posters, cartazes com ela, principalmente do Play Park, que é o único cartaz que eu me lembro que tem a Pop.
Deve ter outro também, que eu não venho na cabeça agora. Só que aquele do Play Park me pegou tanto que até agora não me desce. Que os caras estavam pensando em criar um parque. Que eu acho que se até no capítulo 4 ou capítulo 5. Ou só no capítulo 5. Eu acho que só no capítulo 5, só, se eu não me engano. Não tô lembrado. Ele fez força demais e acabou quebrando ela, motivo pelo qual as pessoas acreditaram que ela estaria sendo jogada no Não, mas essa foto do protótipo tá mídia, tá? O cara poderia postar no Instagram, mano. Ia pegar muitas views. gel de papoula e a gente tava lá morto, caído ao chão, tá? Afinal, essa mistura de gel de papoula que eu disse pra vocês causa justamente a regeneração celular e o crescimento tecidual, tá? Só que não foi a Poppy que foi jogada nesse gel de papoula. A gente vê que a Poppy, ela é pega pelo protótipo, tá? Depois que a gente é empalado, de fato aparece a sombra do protótipo pegando a Poppy, que era o objetivo dele desde o princípio, era o que ele queria, por isso que a Lily Lovebraids prendeu ela lá, né? Ela queria ter uma moeda de troca com o protótipo, que deixou ela isolada lá na Rua Doce, mas finalmente ele conseguiu colocar as mãos na Poppy. Finalmente, né? Demorou 5 capítulos, agora no 6º ele realmente vai começar algum tipo de experimento maluco com a Poppy que a gente ainda não sabe qual é. Mas de fato, o protótipo pega a Poppy. Ou ele vai fazer um experimento com a Poppy, ou ele vai prender ela de novo. Porque no capítulo 4, no final do capítulo 4, ele fala que ela vai voltar pra sua casa, vai voltar pra casa, que é a caixa. Então, o objetivo dele, no capítulo 4 em si, era pegar a Poppy e prender ela na caixa. Prender ela na mesma caixa ou prender em outro lugar. Entendeu? Não sei se o objetivo dele é fazer experimentos com ela. Pode ser também. Só que no capítulo 4 dá muito a entender que ele quer pegar a Poppy e prender ela. Porque ela fugiu, tecnicamente fugiu, né? Ela fugiu por nossa culpa, né? Porque é a gente que abre a caixa dela. E sim. E aí muita gente acreditou que como a gente foi empalado, quem estaria nesse gel de papoula seria a Poppy, mas não, é o player, tá? Confirmadamente quem é jogado no gel de papoula somos nós. E a gente tem 2 evidências disso. A primeira é que quando a gente tá no point of view, que é jogado nesse barril de papoula, a gente está com os 2 olhos. Acredite se quiser, mas a Poppy perde um olho, né, quando ela é quebrada pelo protótipo, e a própria Amber, um membro da Mob Entertainment, diz que na verdade o olho da Poppy se perdeu, ela perdeu esse olho, caiu no chão e estava muito danificado quando ela estava correndo junto com a Kissy Missy. Fica aí uma curiosidade interessante pra gente, né? E o que eu quero dizer com isso é que quando... Cara, mano, cara, simplesmente Absolute Cinema. Cara, porque muita gente falando, pô, a Poppy tem que sofrer um pouco também. Não sei o quê. Aí quando a Poppy sofre, todo mundo fica com dó dela. Tá ligado? Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre a Poppy, mano. Tem que fazer um vídeo. Teoria, tem que fazer, mano. Eu vou fazer, tá? Vou esperar passar a semana do Felix aí. Não estou com pressa, tá? Não estou com pressa, então fiquem ligados aí que eu vou lançar uma hora aí. Tá ligado? Quando eu lançar, eu vou lançar. Está nesse point of view, nós estamos enxergando com os 2 olhos e não tem um preto, um escuro de um lado, né? Porque a Poppy está com um olho só. Essa é a primeira evidência. Mas na verdade nem precisava dessa evidência, porque a própria Amber confirmou que quem foi jogado no gel de papoula foi o player. Ela mesma disse isso em uma espécie de entrevista rápida que ela fez com várias pessoas que lançaram perguntas para ela e ela respondeu isso aí. Então, confirmadamente foi o jogador, tá? E faz bastante sentido. Eu vou explicar para vocês por que foi o jogador e o que aconteceu ali naquele momento. A primeira coisa que é interessante é que a gente é jogado naquele gel de papoula, mas nós estamos com um furo no peito. Mas não se esqueçam que aquele gel de papoula, aquela mistura de gel de papoula, é para aceleração de regeneração celular e o crescimento tecidual. Ou seja, nós vamos ser curados por aquele gel de papoula. E isso implica dizer, na verdade, que talvez agora nós tenhamos dentro de nós, faça parte do nosso corpo, essa mistura de gel de papoula, o que pode implicar que se a gente não era um experimento no passado, talvez agora a gente passe a ser, ou pelo menos nos aproxime de ser um experimento, já que lá na morte do Huggy Wuggy, a suposta morte do Huggy Wuggy e da Kissy Missy, se a gente colocar em câmera lenta, a gente vê esse gel de papoula saindo do corpo deles quando eles são empalados, e depois vem o sangue. Ou seja, todo experimento tem essa mistura de gel de papoula dentro do corpo, e agora pelo jeito nós também temos, afinal, isso que curou a gente. O mais estranho
estranho de tudo é que nesse momento dá a entender que a gente morreu sim. Quando a gente entra no gel de papoula, a gente vê que a nossa visão fica turva várias vezes, como se a gente estivesse lutando pela vida, desmaiando e acordando, preparados para morrer, tá? E a gente tem uma lembrança na nossa consciência, uma voz vem à nossa mente, tá? E fala a seguinte frase: se um dia você voltar, anos depois, quando o peso na consciência estiver... Frase do capítulo 3, tá? Quando não tem aquele pesadelo com o Huggy Wuggy, com o Nightmare Huggy Wuggy. corroendo você, que desça para a escuridão e para o pó. Bem-vindo ao lar. A voz que diz isso pra gente é a voz da Pop. Acontece que a gente já ouviu essa frase antes lá em Pop Playtime capítulo 3, na Home Sweet Home, quando a gente tá, ó, chapado da fumaça vermelha do catnap. Ouve só a fita lá do capítulo 3. E Se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira, e descubram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis, cada um deles faminto pelo vosso regresso, cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez... eu acho que Pop Playtime 5 não superou o terror que foi Pop Playtime 3. Pra mim, mano, Pop Playtime 3 continua sendo melhor, cara. Não tem como, mano. Eu acho que o 6 não vai superar. Se tiver o 7 não vai superar. Os caras acertaram tão em cheio no capítulo 3, mano, que eu acho que vai ser difícil dos caras superar, mano. sorriam para vocês de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico, observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles agora. Sejam bem-vindos ao lar. Sejam bem-vindos ao lar. Então, meus amigos, isso nada mais é que uma lembrança do protagonista, como se algo estivesse vindo à mente dele nos últimos momentos da sua vida. Isso aí é uma frase, né? Frases que foram ditas para ele que ele jamais esqueceu. E não se esquece que tem aquela parte do peso na consciência estiver corroendo você. E o que mais o protagonista tem é a culpa, o peso na consciência, né? E aí diz que para solucionar esse peso na consciência, se quiser voltar para realmente sanar esse peso na sua consciência, você tem que descer até a escuridão e para o pó. Ou seja, você tem que ir o mais fundo possível para descobrir, para tentar se redimir, e para o pó significa morrer. Ou seja, para redenção, eu acredito que a gente vai ter que morrer e o player sabe disso. Agora a pergunta que fica é: quem disse isso para ele? Quem que falou isso? Porque a gente tem lembrança da Pop, tem lembrança da fita. Será que foi o PW? Será que foi o próprio Alice Rodrigues? Será que foi a Pop? Será que ele já teve interação com a Pop antes dos eventos de Pop Playtime capítulo 1? Eu acho que não, porque a Pop mesmo diz lá no capítulo 2, eu nunca conheci alguém assim como você. Parece que alguém disse isso pro... E não foi no capítulo 2 mesmo que ela fala... Além de ela falar que a gente é perfeito, ela falou que não podia deixar a gente sair, porque nós temos que descobrir coisas na Playcare, na creche, tá ligado? Depois disso, foi totalmente um caos, tá ligado? Depois que ela não ter deixado a gente sair. Porque tem o bagulho do trem que até hoje não foi solucionado. Quem descarrilhou o trem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá ligado? E no capítulo 5, ela pede desculpas por não ter liberado a gente no capítulo 2, lá no trem, tá ligado? Era melhor você ter deixado. O pior é que nós nunca conheceria o catnap, né? Então, melhor... Ainda bem que você não liberou a gente, porque eu gosto do catnap. O nosso protagonista, ele jamais esqueceu. E nos momentos finais da sua vida, ele relembra dessa frase, como se ela fosse a força motriz para ele ter voltado para a fábrica quando recebeu a carta, tá? Ou seja, a culpa realmente é o que impulsiona ele a voltar. E a frase termina: bem-vindo ao lar, né? Ou seja, aquela é a casa dele, vamos dizer assim. Você voltou para sua casa, voltou onde tudo começou para resolver os seus problemas. Então, na verdade, é uma lembrança do protagonista que vai ser
muito importante pra gente entender a determinação, o objetivo do protagonista ao ter voltado pra fábrica. Mas tudo começa a se encaminhar, né, pra essa coisa de que foi por culpa, foi pra aliviar o peso na consciência. E a gente vai ter que ir muito profundo, muito para baixo, na escuridão, né, nos piores momentos da Playtime, nas piores situações, e inclusive voltar ao pó. Ou seja, eu acredito que isso é morrer, tá? E de fato parece que a gente morre nesse momento. Mas o mais curioso de tudo é por que o protótipo ia querer matar a gente, como ele fez, e colocar a gente num balde que ia recuperar a nossa vida. Então, nesse mesmo capítulo, o protótipo já tinha demonstrado interesse em fazer experimentos com o protagonista. Diz ele, lá na casa da Lily Lovebridge, e fala: "E você é forasteiro? Vamos ver como você fica do avesso." A gente descobre em Pop Playtime 5, né, que esses experimentos do avesso parecem ser uma base das pesquisas do protótipo. Ele descobriu toda a pesquisa do Elliot Ludwig, a pesquisa da própria Playtime em cima das coisas e descobertas do Elliot Ludwig. Ele viu o que a Playtime fez e só reaproveitou e fez do jeito dele, transformando os bichos do avesso em bichos mais bizarros ainda, porque eram pra ser brinquedos pra criança, tá ligado? Só que por conta da desaprovação dos pais, tá ligado? O protótipo achou uma baita oportunidade de fazer seus próprios bichos do avesso. Já vamos falar sobre isso aí, e começou a fazer seus próprios experimentos. Utilizando esse conceito do avesso, parece que ele descobriu alguma coisa que a gente ainda não sabe exatamente o que é, e ele tinha interesse em fazer um experimento nos colocando do avesso, algo que até agora a gente não teve, né? Nenhum ser humano do avesso sendo experimentado. Então ele tinha esse interesse. E se você perceber bem, o protótipo não desperdiça nenhum corpo, nenhuma cobaia. É algo muito importante para ele. Inclusive, lá na fita do capítulo 4 da conversa entre o protótipo e o Harley Sauer, é dito que eles estão ficando sem cobaias. Então esse negócio de desperdiçar corpo é muito importante. Não pode desperdiçar nenhuma cobaia, não pode desperdiçar nenhum corpo. Até no início do jogo, lá na primeira aparição do protótipo, a gente vê ele coletando o corpo de um Wrongside que ele mesmo mata, como se ele estivesse atrás, né? Pô, acabou minhas cobaias, deixa eu ir atrás de mais algumas pra fazer experimentos, né? Por isso que ele teria subido até ali ou coisa do tipo. Então, ele não desperdiça nenhum corpo. Inclusive, isso fortalece mais a teoria de que ele teria pegado o corpo do Huggy Wuggy da Kissimmee, né? Pra fazer experimentos nele. Porque, como eu disse, ele não pode desperdiçar corpos. Ele está naquela busca incansável pelo seu experimento perfeito para achar a imortalidade. Então era isso que ele queria fazer com o nosso protagonista, deixar ele ali naquele gel e fazer o experimento na gente quando a gente fosse revivido ou tivesse gel suficiente dentro do nosso corpo. E eu acredito que agora a gente tenha esse gel no nosso corpo, tá? Mas tem um detalhe interessante nisso aí. O protótipo não contava que o Giblet ia nos ressuscitar com um choque elétrico. E muita gente falou, pô, choque bom esse aí, né, que ressuscita um ser humano, traz ele de volta à vida, mas a questão aqui é que isso é uma referência a algo em Pop Playtime que já aconteceu há muito tempo. O experimento 814 do próprio Elliot Ludwig era justamente isso, o corpo de um ratinho submerso em gel de papoula, e o Elliot Ludwig deu choques elétricos para motivá-lo a voltar à vida. Ele não conseguiu fazer o ratinho voltar à vida, mas achava que isso era por conta do tamanho do corpo do ratinho, que com corpos maiores ele teria maior eficiência, tá? E foi justamente o que aconteceu com a gente. A gente estava imerso nesse gel de papoula, que regenera mais a gente em nível celular, que cresce o nosso tecido, e com choques elétricos a gente volta à vida. Foi exatamente isso que o Giblet fez. Ele trouxe o experimento do Elliot Ludwig com o ratinho na prática, sem querer. Isso é muito interessante, tá? Porque a gente vê que realmente esse era o caminho para trazer os bichos de volta, era esse gel de papoula e choques elétricos. Inclusive, curiosamente, a gente vê as frases de morte, elas realmente aparecem. Sabe quando você morre dentro do capítulo e aparecem aquelas frases? Então, nesse momento do jogo também aparecem as frases de morte, e isso dá a entender que, de fato, nós morremos e fomos ressuscitados. E isso é muito importante porque muita gente fala sobre Pop Playtime, sobre essa questão da morte, né? Muita gente criticou o jogo porque a gente sempre tem que ser na tentativa e erro. A gente joga o jogo e acaba morrendo de uma forma meio boba porque a gente não sabia que era aquele caminho. É como se o jogo ele quisesse que a gente morresse e tentasse uma segunda vez, tá? E muita gente criticou isso. Pô, o jogo nem te dá tempo de pensar ou coisa do tipo. Mas eu acredito que isso faça parte do jogo. A morte do player faz parte do
jogo, da história do jogo, tá? O que me dá a entender é que a gente realmente morreu naquele momento, foi trazido de volta, e isso acontece várias e várias vezes durante o jogo mesmo. A morte faz parte de Poppy Playtime, e eu acredito que isso vai ser explicado mais pra frente, de algum jeito, tá? Por que que a gente sempre morre, por que que a gente sempre volta, da onde que vem essas telas de morte, o que que elas significam e por aí vai. Pra mim, o fato de aparecer as telas de morte ao final daquela cutscene, onde a gente não tem controle, indica que sim, nós morremos naquele momento e fomos trazidos de volta pelo Giblet sem querer. Inclusive, uma coisa interessante é que o Giblet vive dizendo durante todo o capítulo que ele não é um herói. Eu não sou um... Ele fala que ele não é um herói. Só que se pegar o contexto do capítulo 5, ele realmente foi um herói. Além dele salvar a gente, ele foi um fiel aliado, tá ligado? E eu vou fazer uma teoria com o Gilbert que vocês vão ficar de cabeça dura. Tá ligado? Que eu vi na internet aí, que eu achei brabo. Até vou dar os créditos pra pessoa. Na verdade, tem que pegar o vídeo de novo. Só que eu não lembro. Só que eu vou fazer um vídeo a respeito do Gilbert, tá ligado? Que ele não é o que a gente pensa. Mas você pegar, tipo, os feitos dele, simplesmente, ele foi sim um herói, tá ligado? Ele não se titula um herói porque eu não sei, tá ligado? Só que ele ajuda a gente pra caramba. Sem o Gilbert, a gente estaria morto e o capítulo ia acabar ali, tá ligado? Herói, eu não sou herói, mas eu fiz o que eu pude. Inclusive, ele salvou a nossa vida, né? Nos trouxe de volta. Mas muita gente tá teorizando que o Giblet fica falando isso, eu não sou um herói, eu não sou um herói, porque em algum momento ele vai se sacrificar sendo um herói pra ajudar a gente em algum momento do capítulo 6. Afinal, ele é o único de todos os outros que nos acompanha. Faz uma baita... Faz sentido mesmo. Porque se for realmente isso, cara, aí é absolute herói, né? É porque eu tô sem o que falar, né? Mas o Gilbert, eu acho assim, que ele não vai morrer no capítulo 6, tá ligado? Ele vai ajudar a gente novamente, ou ele vai se entregar pro protótipo, que faz bastante sentido, porque ele andava ao lado do protótipo. E agora ele está no lado da Poppy. Então, se ele falar, eu não quero que você morra, então eu vou me sacrificar, eu vou me entregar ao protótipo. O cara já é um herói aí. O cara já é um herói no capítulo 5 em si, né? Se o cara faz isso, o cara vai ser mais herói ainda. Até o Data Center, né? Pelo menos até a gente encontrar o doutor, que a gente já vai chegar lá. Agora, uma das coisas mais importantes do capítulo que algumas pessoas deixaram passar é o tal do documento do Leif Pierre, o diário do Leif Pierre, que a gente sabe que quando a fábrica foi atacada, ele já era o diretor, ele substituiu o Elliot Ludwig como diretor da fábrica, tá? Esse documento em específico é o último do jogo e faz parte do diário dele, em que ele diz que as investigações, no caso de Theodore Granville, que tomou um choque, lembra? Ele foi manipulado pelo 1006 e acabou com um braço do Grabby Pack, né? A mão verde do Grabby Pack acabou tomando um choque e quase morreu de parada cardíaca. Eles estavam investigando esse caso e a investigação os levou até embaixo da creche. E lá, quando eles chegaram embaixo da creche, o Leif Pierre encontrou a Poppy, o amigo imaginário do Theodore Granville, que a gente sabe que é o 1006, tá? E o corpo do Elliot Ludwig. Sim, Elliot Ludwig estava desaparecido nessa época, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, e o Leif Pierre era o substituto temporário, né? E acabou se tornando o substituto para toda a vida, porque eles descobriram que ele morreu, tá? Ele também descobriu que tinha um documento do próprio Elliot Ludwig que chamava a Poppy de Experimento 1007. Então aqui ficou confirmadíssimo que a Poppy de fato era o Experimento 1007 e que o protótipo foram testes para trazer a Poppy de volta. Segundo o Leif Pierre, quando ele tentou conversar com a Poppy e com o Experimento 1006, o protótipo ficou calado. Veja que nesse momento ele não chama de protótipo ou de 1006, de nada disso, ele chama de amigo imaginário, que era o que ele sabia sobre o 1006 até então, o amigo imaginário do Theodore Granville, que realmente existia, tá? Então, o protótipo não falou nada, mas a Poppy conversou bastante com o Leif Pierre. Ela se apresenta como Poppy, tá? E diz que se lembra do Leif Pierre, se lembra como conheceu ele anos atrás. E aí, o Leif Pierre percebe quem é essa garota. Ele lembra que é a filha do Elliot Ludwig, tem a mesma voz, tem as mesmas lembranças, e ele fica pasmo com isso, porque ele fala, cara, a Poppy Ludwig, Poppy realmente foi o nome dela, humano, tá? Morreu há muitos anos. O que ela tá fazendo aqui num corpo de boneca falando comigo? Ele ficou estarrecido com isso. Vale ressaltar que a
Pop Ludwig, humana, serviu de inspiração para criar as bonecas Pop. E agora, anos depois, o Elliot reviveu sua filha usando um corpo das bonecas que foram inspiradas na sua própria filha para colocar os órgãos dela e colocar ela. É uma coisa muito louca de se pensar. De qualquer forma, o Leif Pierre, nesse momento, entendeu que a Pop tinha sido ressuscitada. Ele lembra que ela morreu muitos anos atrás, lá na década de 60. Isso tudo aqui aconteceu em 1989, tá? Todo esse diário foi escrito em 1989. Ou seja, 39 anos depois, o Leif Pierre encontra a Pop, que morreu em 19... da morte do Elliot Ludwig, porque foi encontrado só o corpo dele, tá? O Leif Pierre ainda cita que ele encontrou um escritório secreto do Elliot Ludwig e descobriu toda a documentação de anos de pesquisa, tá? O curioso disso tudo é que grande parte estava destruída, o que dá a entender que, na verdade, o Elliot Ludwig destruiu sua própria pesquisa, talvez estivesse arrependido. Para vocês terem uma ideia, provavelmente o Leif Pierre não sabia dos podres da fábrica, tá ligado? Da questão Elliot Ludwig. Pra vocês terem uma ideia, ele não fazia ideia que ele tinha ressuscitado a filha dele. E se ele não soube disso, provavelmente ele não sabe de outros podres maiores que o Elliot Ludwig fez. E olha que os dois trabalhavam juntos o tempo todo. Do que ele fez, ou então não valesse a pena, o custo foi muito alto, não sei. Dá a entender que foi o próprio Elliot que destruiu a pesquisa, mas pode ter sido a Pop, pode ter sido o próprio 1006, tá? Mas grande parte da pesquisa estava destruída, motivo pelo qual até hoje a Playtime não conseguiu replicar os experimentos do Elliot Ludwig, que são de fato os imortais, tá? Só o Elliot Ludwig chegou a ter experimentos imortais e até hoje é o que a Playtime quer, e depois o protótipo, né? Hoje o protótipo também quer entender essa imortalidade para não ficar sozinho. Eu fiz um vídeo explicando esse medo do protótipo de ficar sozinho e os experimentos que eles estão fazendo, também vou deixar na tela final e na descrição para você acompanhar, beleza? O mais curioso de tudo é que o Elliot Ludwig estava morto, né, como eu disse para vocês, e o Leif Pierre acha que tudo aquilo, toda aquela bagunça, os documentos, a pesquisa, a Pop diante dele, o amigo imaginário, que tudo isso foi o que levou o Elliot Ludwig à morte. Ou seja, ele não acha que o Elliot Ludwig morreu de causas naturais, que aquilo levou ele à morte. E a gente fica se perguntando, alguém matou o Elliot, foi a Pop, foi o próprio experimento 1006, ele teve que se sacrificar, coisas que a gente ainda vai entender nos próximos capítulos, mas a morte do Elliot Ludwig, como ele morreu, pelo jeito vai ser muito importante. E eu acredito que esteja relacionado com o tal do trauma, que tudo aconteceu, que a Pop falou, né, que ela estava traumatizada com isso. O que dá a entender a partir daqui é que o Leif Pierre descobriu os experimentos somente agora, em 1989, e daqui pra frente ele ficou obcecado por essa pesquisa do Elliot Ludwig, que a metade estava destruída, ou grande parte estava destruída, e tentou replicar essa pesquisa durante todos esses anos, até que aconteceu a Hora da Alegria, chamou Harley Sauer para ajudar e tudo mais, né? E somente a partir de 1989 é que os experimentos começaram, e essa parte aqui é bem nebulosa, né? Porque a gente achava que antes disso já tinham experimentos feitos pela Playtime, mas o que dá a entender é que não, os experimentos que o Elliot Ludwig fez, né, que deram certo, são somente dois, o 1006 e a 1007, que é a Pop, tá? Depois disso, o Leif Pierre contratou Harley Sauer e a partir daí eles voltaram com a numeração do próprio Elliot Ludwig. Curiosamente, o protótipo, ele também faz seus próprios experimentos, numerados também, tá? Só que ele começou do zero, a gente tem bizarramente um documento mostrando isso pra gente, né, como que ele começou, os experimentos que ele faz, e são muito mais bizarros que a própria... O protótipo seguiu a mesma linha dos seus criadores. Só que em vez de ele fazer uns experimentos, né, trabalho, na verdade ele até fazia, né, para trabalhar para ele. E se você não obedece a ele, você acaba sendo morto. Ele usava aqueles experimentos para torturar eles, porque os cientistas torturavam o protótipo, mexiam nele, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o protótipo provavelmente só é assim do que ele é hoje, porque ele mexeu nele mesmo. Porque provavelmente o protótipo não era do jeito que ele é hoje, como diz nos vídeos passados. O protótipo, pra vocês terem uma ideia, no capítulo 3, quando ele pega o Catnap, ele não tem a roupa de Jester, tá ligado? Então, até o capítulo 5, ele foi se construindo, foi colocando roupa nele, foi colocando outras partes, provavelmente a mão da Kiss, sim, provavelmente não, certeza, a mão da Kiss Miss, a mão do Huggy Wuggy, a mão da Momo Long Legs, e por isso que o corpo dele é todo diferente do resto,
Porque a parte de cima é bem diferente, bem desconecto da parte de baixo. Então por isso que é assim, porque foi ele, não foi os cientistas. Os cientistas fizeram uma coisa com ele, que foi a mão, provavelmente, e o resto, o protótipo que fez. Porque ele aprendeu a mexer com experimentos, a mexer com os bisturi, a fazer experimento, a transformar os bichos do avesso, usando a gosma para se tornar imortal. Então ele aprendeu isso conforme os anos foi passando. Playtime fazia, ele realmente não tinha medo de machucar os experimentos ali. E eu acredito que o Leif Pierre ficou obcecado por essa ideia do Elliot Ludwig porque ele quis atingir a imortalidade ou até mesmo vender a imortalidade, porque esse era o plano que o Leif Pierre vendia para os cientistas. Olha, vem trabalhar na nossa fábrica porque a gente está pesquisando algo que vai mudar o mundo. Doença não vai mais matar ninguém, guerra não vai mais matar ninguém, todo mundo vai poder ser imortal, todo mundo vai poder ser feliz, e muitos cientistas usam isso, né? A gente está fazendo coisas horríveis aqui, mas é tudo pelo bem maior. Stella Graber foi convencida assim, o PW foi convencido assim, a Jessica Newman foi convencida assim, tá? Alguns levaram essa ideia pro túmulo, apoiando a fábrica, enquanto outros se rebelaram, o que deu origem à Hora da Alegria, né? Um salve pro PW, que foi um desses, que libertou os experimentos para que a Hora da Alegria acontecesse, e ele se arrependeu muito porque não sabia que a chacina iria acontecer. Ele achou que... É igual a Kissimiss, provavelmente igual a Pop e agora o PW. Esses três, sabe o que esses três têm em comum? Participaram da Hora da Alegria e se arrependeram. A Pop a gente não sabe ainda, não sabe ao certo, não tem muitas informações. Por conta da fala do Harley, nós sabemos que a Pop sim teve algo na Hora da Alegria. E por isso o protótipo deve ter prendido ela na caixa, porque ele traiu ela. Só que o PW ele se arrependeu de ter participado da Hora da Alegria, de estar no lado do 2006. E quando a Jessica Newman ficou sabendo, ela ficou extremamente revoltada. E com razão. Porque ele estava no lado da fábrica, mas ao mesmo tempo estava no lado dos experimentos, estava no lado do protótipo. Aí, por conta dessa briga, chamou a atenção do Hugh, provavelmente quem pegou a Jessica Newman, não sei se foi o Chum Chompix ou foi o PW que foi pego pelo Chum. Eu não lembro ao certo as fitas, tá ligado? Mas deu nisso. Aí até o PW foi transformado em uma Cat Bee, totalmente desfigurada, totalmente com outras partes de outros experimentos, Bugbot, entre outros, tá ligado? Porque o protótipo é assim. Se você não obedecer ele, tu tá morto. E ele pode até te dar uma segunda chance, transformando você em experimento. Então, quando ele transformar você em experimento, é porque ele te deu uma segunda chance. Não tem terceira, você vai acabar sendo morto se não obedecer ele. Os experimentos iam sair da fábrica, mas não. Eles permaneceram ali e mataram todo mundo. Na verdade, eles não podem sair da fábrica por conta do próprio protótipo. O único que saiu da fábrica, que tem registro, é o Hugh e os outros 27 experimentos que fugiram. Que... Não era o Gilbert, não. Que foi um personagem aleatório, que nós não sabemos o nome. Só eles tinham essa informação e mais outras pessoas, que eu agora não lembro o certo nome. O protótipo torturou esse cara. Não sei se matou, não sei se transformou do avesso, mas é assim, se você não fala as coisas pro protótipo também, se fica guardando as coisas pra você, o protótipo vai descobrir, porque não tem como ele não descobrir, e vai acabar fazendo coisas que você transformando você em experimentos, provavelmente até te matando, cara, tá ligado? O protótipo é insano, tá ligado? Ele se denomina Deus na Playtime. Ele se denomina Deus na Playtime. Ele não quer saber. Ele fala assim, eu dei tudo isso pra vocês, é assim que vocês retribuem, eu sou um Deus, vocês têm que me respeitar. É assim que ele fala. Na música World Side Out, não sei pronunciar, desculpa. Wrong Side Out. Agora eu pronunciei certo. Ele cita isso, ele fala, a música fala que ele se considera um Deus. Tá ligado? Totalmente louco. Cobre, inclusive, que acho que é o primeiro ou segundo documento que a gente pega no jogo, que tinha alguns funcionários apoiando e conversando com o protótipo. E o protótipo prometeu que todos iam sair bem, todo mundo ia ficar feliz, mas não. Provavelmente o PW era um dessas pessoas, desses funcionários, que estavam no lado do protótipo, que eram aliados escondidos da Playtime. Porque provavelmente se eles descobrissem que estavam no lado do protótipo, eles provavelmente seriam demitidos, algo do tipo, por isso que ficava mais um secreto. Ele traiu todo mundo e matou várias pessoas na Hora da Alegria, tá? E agora a última parte e a mais impactante de todas é a volta do Doutor, né? Vamos falar, ninguém esperava a volta do Harley. Ninguém esperava a volta dele. Porque primeiro, todo mundo achava que ele foi morto.
E ele tinha sido morto de uma forma tosca. É só se enfiar um cartãozinho nele que ele morreu. Tá ligado? Só que foi muito bom dele ter voltado, porque ele pode ser um aliado. Ele não pode ser um vilão. Ele pode ser um aliado. Porque ele e o protótipo não estão se bicando. Tá ligado? Não sei se eles estão lado a lado. Provavelmente não. Tá ligado? Mas, não sei. Ele pode ser um aliado, com certeza. Só que se ele for um aliado, ele vai se lascar. Porque ele não tá com o mini-hand. Então tem que lembrar disso. Harley Sauer finalmente voltou. Já tinha teorias de que ele estava vivo, de que o corpo verdadeiro dele estava guardado em algum lugar. A gente não destrói o coração dele. E em concept arts a gente tinha um doutor que tinha um coração aqui no centro. E esse coração a gente nunca viu. O que dá a entender que o coração dele está guardado em algum lugar. A gente destruiu o cérebro dele, a gente destruiu o pulmão, o fígado. Mas... Então se ele ajudar a gente, ele vai ficar burro, porque ele não tem cérebro. Aí, protagonista de Pop Playtime, que eu não sabe o nome, chama-se de Wallaf. De Wally. Pode chamar-se de Wally? Não, Wally me lembra Wally. Jeff. Não, Jeff não. Jeff lembra do Clarencio lá. Não sei. Dá um nome aí pro protagonista. O coração a gente não matou ainda, tá? E tem até mesmo em uma fita lá no Pop Playtime capítulo 4, uma conversa entre o Leif Pierre, o Bruno White, que foi quem transformou o Harley Sauer em experimento, e o próprio Harley, em que o Leif Pierre diz: senta aí, você vai ficar sentado aí. Cara, como que alguém que é um computador vai sentar? Então dá a entender que ele tem um corpo que é dele, sim, guardado em algum lugar, e foi isso que o manteve vivo durante todo esse tempo, tá? Agora, as teorias apontam para algo muito interessante. Dizem que ele fingiu estar morto para enganar o próprio protótipo. A gente sabe que o protótipo e o Harley Sauer trabalharam juntos, né? E que eles queriam chegar até algum lugar, porque o Harley Sauer estava ajudando o protótipo nessa pesquisa para atingir a imortalidade. Mas dá a entender que o Harley Sauer já estava trabalhando sozinho, com objetivos próprios, por isso que ele tinha Omni-Hand. Eu acho que o protótipo não sabia que ele tinha Omni-Hand. O protótipo não deixava ele chegar perto do laboratório. Tinha várias coisas que mostravam que um estava traindo o outro, ou pelo menos desconfiava do outro. Então, nesse momento, né, se ele pudesse aproveitar essa ideia, eu tô morto, me deixa em paz enquanto eu faço minhas coisas quietinhos aqui, pode ser que ele tenha aproveitado essa ideia. A verdade é que a gente está buscando informações escondidas sobre a tal da fórmula da negação, que o próprio protótipo quer manter em sigilo. Ele escondeu essa fórmula da negação, ele não queria que a gente colocasse as mãos nisso, porque aparentemente a fórmula da negação guarda a chave para matar o protótipo. A gente tem um documento da fórmula da negação que diz que todo o material, toda a pesquisa... Nós tenta descobrir, na verdade, também que o Terrorizando disse, mas vou tentar explicar um pouco melhor. Explicar melhor que o Terrorizando já explicou tudo perfeito, né? Mas vou tentar falar do meu jeito aqui, tá ligado? Que a fraqueza do protótipo não é descobrir até aparecer o Harley. Dá pra entender que eu já disse várias e várias vezes que a fraqueza do protótipo é o Harley Sawyer. É o Harley Sawyer. É o Harley Sawyer. Vocês estão podendo fazer uma música do Harley Sawyer? Vocês querem que eu faça uma música do Harley Sawyer? Deixa aqui embaixo. Sobre que o Elliot Ludwig criou aquela que foi parcialmente destruída, tá? E, inclusive a pesquisa que a Playtime fez a partir disso está guardada no Data Center, que é o último ponto onde a gente chega, é onde a gente encontra o doutor. E o próprio protótipo guardou essas informações lá com o que ele chama de chave mestra. Tem um documento inteiro mostrando que as coisas estão perdidas, que as coisas foram destruídas, mas que todo o backup está no Data Center, tá? É o lugar onde guarda tudo. Só que ele precisa desses documentos, e é por isso que ele não destrói esses documentos que poderiam levar ele à morte, tá? Para continuar sua pesquisa, porque ele precisa da fórmula da negação para encontrar a imortalidade. Eu fiz também um vídeo falando sobre isso aí, é bem complicado, né? A fórmula da negação, meio de crescimento, funciona como um yin e yang, tá? Você precisa, ao mesmo tempo do crescimento, você precisa da destruição para entrar em equilíbrio e um não sobrepujar o outro. Por isso que ele guarda as informações da fórmula da negação. Só que o que dá a entender é que essa fórmula da negação também é a chave para remover a imortalidade do protótipo e arrebentar com ele. E o doutor, agora, tem acesso ao data center. Eu não acredito que ele tivesse acesso a esse data center antes, tá? Eu acho que a mente dele estava mais presa lá na prisão, mas eu acredito que ele conseguiu hackear vários instrumentos, vários sistemas da Playtime até chegar no data center. E eu acredito que esse era o plano dele desde o princípio. Lembra que eu disse que ele tinha objetivos próprios e tudo mais? Então, o que eu acho que ele estava fazendo, inclusive com a Omni-Hand, que a gente vê naquela fita lá restrita, que ele aprendeu a usar a Omni-Hand de forma remota, abrindo portas remotamente e tudo mais.
Pois é, acredito que ele tenha conseguido acesso ao data center e agora ele tem todas as informações que o protótipo tinha muito medo que alguém encontrasse. E ele vai usar isso com a gente, vai ser um aliado por conveniência ou nos chantagear, porque eu acredito que ele também queira o protótipo morto ou queira o corpo do protótipo para ele estudar. O que ele mais quer é superar o seu mestre Elliot Ludwig. Ele diz isso lá no Pop Playtime capítulo 4, né, quanto a raiva ele tem do Elliot Ludwig e quer mostrar que ele é um cientista melhor que o seu mestre, o Elliot Ludwig. E isso aí eu acho que é lá naquele momento que a gente vai encontrar ele, né, foge de vários robôs com a cara de televisão, ele diz isso, né, que o Elliot Ludwig não é nada perto dele. Então eu acredito bastante nisso, que ele vai começar a chantagear a gente, ou vai ser um aliado por conveniência só porque ele tem acesso às informações e vai começar essa barganha conosco, né? Não que ele seja confiável, não que ele seja uma pessoa que realmente vai nos ajudar porque quer, mas porque ele também quer o mesmo objetivo que a gente quer, destronar o protótipo. Isso pelos objetivos dele, tá? Os nossos são diferentes. Ou então ele vai conseguir o que quer e nos trair ao final, tá? E voltar a trabalhar com o protótipo. Pode ser uma possibilidade também, mas eu acredito que não. Acho que ele vai ser mais um aliado nosso, só que não vai gostar da gente. É só porque é o melhor que ele pode fazer agora. Eu creio que o doutor sabia do segredo para matar o protótipo o tempo todo, tá? Ele conseguiu descobrir isso aí naquela meiuca que ele estava fingindo trabalhar junto com o protótipo, estava ajudando ele, mas ao mesmo tempo pesquisando como matá-lo. Eu acho isso. Tanto que lá na fita preta do capítulo 3, ele diz, eu vou descobrir o seu segredo, protótipo, é questão de tempo. E eu acho que ele acabou descobrindo, né, o segredo da imortalidade. Então, o Harley Sauer, eu acho que já sabe, pelo menos, como interromper a imortalidade. Talvez ele não saiba como fazer a imortalidade, mas como interromper, eu acho que agora ele sabe. E eu acredito que ele tenha se fingido de morto, sim, para escapar da obrigação com o protótipo, que deixou ele vivo, né? O protótipo falou, eu te deixo vivo e você me ajuda. E aí, quando ele teve essa oportunidade de permanecer morto, ele começou a agir sozinho, só esperando alguém chegar no data center, e foi exatamente o que a gente fez, né? A gente ligou ele de novo com aquelas duas alavancas que a gente tinha ali. Então agora ele está vivo, ele tem muitas informações e vai usar o protagonista para conquistar aquilo que ele quer. Eu acredito que ele vai morrer ao final, porque o Harley Sauer fez muitas maldades, e eu acho que não vai pegar bem pra ele. Ele, como experimento, realmente vai deixar de existir, mas até lá ele vai fazer muitas outras maldades, vai chantagear o protagonista e vai deixar a gente em maus lençóis. Mas no final a gente vai conseguir a informação que ele tem, que a gente tanto quer, que é como matar o protótipo, qual a fraqueza dele. Agora, só o doutor sabe dessa informação, vai guardar ela até a gente conseguir tirar dele, seja à força ou através da barganha. Eu sei que é um final bem complexo e cheio de pequenas doses ali, né? Por isso que é bem complicado o final de Pop Playtime, porque sempre fica muito aberto, mas isso foi tudo que eu entendi e gostaria de saber o que você entendeu a partir daqui. Eu vou deixar na tela final vários vídeos, primeiro aquele explicando sobre o Huggy Wuggy Kissimmee que eu prometi, sobre a fraqueza do protótipo e do que mais ele tem medo, e também do rosto do protótipo, que é falso. Sim, o rosto do protótipo é falso, tá? Todos esses vídeos estão aqui e eles complementam toda essa descrição que eu falei pra vocês, beleza? Mas deixa a sua teoria aí do que vai acontecer em Pop Playtime 6 e se o Huggy Wuggy e a Kissimmee estão vivos ou mortos. Quero muito saber, beleza? Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se